Vamos lá, então. Continuar aqui com a sociedade brasileira, tá bom? Vamos só retomar o que a gente discutiu na aula anterior. Bom, na aula anterior a gente começou a discutir, apresentamos algumas características do ponto de vista geográfico, né, do Brasil, tá bom? Vimos que ele é um país muito grande, né, do ponto de vista da extensão territorial. Sabemos que ele é um país muito complexo do ponto de vista cultural, tá bom? Só para a gente ficar nas três grandes matrizes aqui, nós estamos falando de portugueses, né? de, de africanos, de várias etnias e particularidades culturais, e também dos indígenas. Né? Então, isso dá ao Brasil uma característica de complexidade social muito alta. Nós vimos que essa busca pela identidade nacional, ela nasce junto com o Estado brasileiro, ou seja, a partir de 1822, justamente porque estávamos diante da necessidade de legitimar, de explicar por que o Brasil deveria ter um Estado só seu. Né? Esse era o princípio da nacionalidade, muito comum na política europeia, né, pós-Revolução Francesa. E esse princípio da nacionalidade, ele vai permear as relações políticas aqui também na América, porque assim, isso não vai ser uma questão só brasileira, né, de dizer quem são os brasileiros. Os argentinos, os uruguaios, os chilenos, os mexicanos, os estadunidenses, todo mundo, né, todos os países independentes da região vão se ver diante da necessidade de se explicar, de explicar a própria existência, né, a formação de um Estado independente das suas antigas metrópoles. Então, essa é uma questão que não é só particular ao Brasil, tá bom? E quando a gente fala da sociedade brasileira, né, vou estabelecer um comparativo aqui bem rapidinho, se comparado com relação a outros países da Europa. Primeiro, quando a gente fala, por exemplo, da França, né, nós falamos de um grupo de pessoas, né, que tem já ao longo da história uma trajetória política mais ou menos constante, né? É claro que o território francês ele mudou, né, bastante nos últimos 1000 anos, né? Só para a gente ficar aqui num corte mais ou menos pequeno, né? Ele mudou bastante, né? Mudaram também as dinastias que governavam a França. Mas do ponto de vista cultural, a gente vê que ao longo do tempo eles mantiveram relações, né, de grupos, relações culturais mais ou menos constantes. Né? O fato de ter um idioma parecido, né, ainda que subdividido em dialetos, né, tais quais os nossos dialetos no Brasil, os nossos diferentes sotaques, né, tanto no Rio Grande do Norte quanto no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente pode dizer que se fala português. Né? É claro que cada um com as suas particularidades. O mesmo podia se dizer da França, do norte ao sul. Então, houve, durante um tempo, um processo de centralização política, de organização da sociedade francesa, que fez com que os franceses se reconhecessem como pertencentes à mesma comunidade nacional, ou seja, o mesmo grupo de pessoas que dividem características culturais, idioma, em alguns casos a religião também pode fazer diferença, né? Apesar da França ter tantos protestantes quanto católicos, mas a gente vê que há uma trajetória histórica, né, que dá base para a nacionalidade francesa. E a sociedade francesa, ela mudou de acordo com questões que nós chamamos de
orgânicas, ou seja, com mudanças derivadas da própria sociedade francesa. Então, a Revolução Francesa, né, ela deriva de ideias iluministas que foram criadas, né, muitas delas, na própria França. Né? A Revolução Francesa ocorreu por questões da realidade francesa. Né? Se foi positivo ou não, melhor ou pior, nesse momento é irrelevante. O que é relevante é a gente saber que a Revolução Francesa e várias outras revoluções que ocorreram depois disso, elas obedecem a uma lógica francesa. Porém, o mesmo não pode ser falado do Brasil. Quando a gente olha para o Brasil no século XIX, a gente vê um país recém-independente, né? Que por acaso o nosso primeiro rei ele continua sendo descendente da coroa portuguesa, né? Para quem estudou história sabe que isso vai dar problema, né? O Brasil se tornou independente de Portugal, porém não se tornou independente ali naquele primeiro momento dos portugueses. Pedro I era português, criado na tradição portuguesa, né? Na tradição política portuguesa, e pensava como um monarca português. Ele só tentou dar um verniz liberal, um verniz moderno para a nossa Constituição de 1824, mas era uma Constituição autoritária. O poder moderador era um poder absolutista disfarçado. Então a gente vai ver que as instituições políticas que vigoraram no Brasil, elas são, do ponto de vista sociológico, alienígenas. Ou seja, elas são importadas. Quando a gente fala, por exemplo, do processo de colonização no Brasil, os portugueses vieram para cá, né, organizaram o território do jeito que eles entendiam, eles portugueses entendiam que era o melhor para a colonização deles, né, implementaram uma organização geográfica que não dizia absolutamente nada para os povos nativos, né, implementaram uma economia de exploração agroexportadora que não dizia absolutamente nada para os povos nativos, né? Implementaram a partir de 1549, com o governo geral da colônia, um sistema político que não tinha nada a ver com as questões relacionadas aos nossos nativos, né? Que nem Estado tinham desenvolvido, povos nômades em geral, né? Nem eram sedentários. Então, essas instituições, elas são que nós chamamos de alienígenas, por quê? Porque elas vieram de fora e foram impostas. Não foi um desejo da sociedade brasileira, como um todo, mesmo porque ela nem existia, criar um governo geral. Não foi. Não houve nenhum tipo de votação ou qualquer coisa do tipo. Foi uma imposição do rei de Portugal na época. Nós vamos colocar a capital em Salvador por causa da produção da cana-de-açúcar para defender a nossa colônia. Ponto. Quando começa a exploração econômica, não tinha braços para trabalhar nas lavouras, os índios foram os primeiros escravos no Brasil. É claro que ninguém perguntou para os indígenas se eles queriam trabalhar, né? Eles foram escravizados e reagiram. Então a gente vê que no primeiro momento a colonização portuguesa ela se dá com zero apoio dos nativos. Na verdade, ela se dá contra os nativos. Então não é à toa que, por exemplo, as capitanias hereditárias, né, com exceção de São Vicente, onde hoje é São Paulo e Pernambuco, elas fracassaram redondamente. Né? O governo português teve que criar o governo geral por causa disso. Assim, os indígenas não se submeteram à escravidão. Né? E ao longo de todo o período histórico do Brasil até hoje, nós ainda temos uma relação com os indígenas extremamente tumultuada. Assim, nós ainda vemos o avanço da sociedade brasileira sobre as terras dos nativos indígenas. Mais uma vez, irrelevante se isso é certo ou se é errado. É certo para um, é errado para outro, depende do ponto de vista. Mas a questão há um avanço, até hoje, 520 anos depois.
Então, isso faz com que haja uma imposição de cima para baixo de um modelo de sociedade, né? De instituições políticas, de valores sociais que nada tem a ver com os habitantes nativos. Beleza. A escravidão indígena não deu muito certo. Uma solução encontrada pelos portugueses, escravidão africana. Menos ainda vai dar. Porque esses africanos também não reconheciam as instituições e os valores sociais portugueses. E eles foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Quase 5 milhões de pessoas foram trazidas ao longo, até 1850 no Brasil. 5 milhões de pessoas aproximadamente foram trazidas como escravos para o Brasil. Então, essa população em nada tinha a ver com os valores da sociedade portuguesa e nada tinha a ver com as instituições políticas e sociais portuguesas. Então, a gente vê de cima para baixo uma imposição de valores e instituições por parte dos portugueses que tentavam enquadrar indígenas e africanos, né? E aqueles trabalhadores livres que viviam ali na franja, né? na margem da sociedade portuguesa, mestiços e assim por diante. Não é à toa que, por exemplo, houve uma imposição da religião cristã, que também era alienígena para povos nativos e povos africanos. Então, mais uma vez, o problema não é a religião em si, o problema é a imposição. Então, a gente vê que, com isso, há por parte dos portugueses uma imposição, portanto, de instituições sociais. Resumo, essas instituições só vão ser reconhecidas por quem se favorece delas. Aqueles que não se favorecem delas, ou seja, indígenas e africanos escravizados, verão nessas instituições formas de exploração, formas de humilhação, formas a serem não aceitas. Então, é ao contrário. O grosso da população brasileira não é que ela não se sente bem representada. Ela vê nas instituições políticas e sociais aquilo que representa a desgraça dela, né? Só reparar na morte dos indígenas e na escravidão dos africanos. Assim, não tem como eles gostarem dessas instituições, né? No grosso modo. Então, a economia brasileira também, ela não se organizou de acordo com relações historicamente orgânicas, né? Nascidas da própria organização da sociedade brasileira. Ela foi imposta. Então, nós éramos um Brasil, e ainda somos, um país agrário exportador, ou seja, produzimos produtos primários, né? Cana-de-açúcar, café, pau-brasil e agora chamadas commodities, que nós continuamos exportando. Está tendo um baile aqui fora. E a gente vê que a nossa economia passa a ser organizada não para o benefício da nossa sociedade aqui no seu conjunto, mas para o benefício de uma parcela da sociedade que lucrava com a exportação. E que parcela é essa? É a parcela que está enquadrada dentro das instituições sociais e que comunga com os valores dessa sociedade portuguesa. E depois da independência, exatamente a mesma coisa. Então, reparem bem, do ponto de vista da organização histórica, a nossa política e a nossa economia e o nosso modelo de sociedade, elas não nasceram de forma natural, de uma forma de acomodação da sociedade, como ocorreu, por exemplo, em países que têm a sua trajetória histórica, como, por exemplo, na França. Assim, a França, quando durante a Revolução Francesa, ela acaba com aquela sociedade estamental, ou seja, dividida entre nobres e plebeus, ela acaba porque aquilo era um anseio que nasceu na sociedade francesa.
aquilo tinha significado, acabar com aquela discriminação entre nobres e plebeus fazia todo sentido da sociedade, dentro da sociedade francesa. Agora, quando você vem para o Brasil e diz fulano é nobre em relação a quem? Aos indígenas e aos escravos? Então, para o escravo, o problema dele não era se o sujeito era nobre ou não nobre. O problema dele é que ele era escravo, né? Ele estava num outro continente. Assim, exigir igualdade jurídica, né? Igualdade perante as leis, tais quais os franceses fizeram durante a Revolução Francesa, para um escravo no Brasil, eu ouso dizer que era irrelevante. Esse seria o menor dos problemas dele. Então, por isso que a gente vê que essa democracia do Brasil, né, e aqui a gente está falando do Roberto Schwartz, né, que é um sociólogo brasileiro que estudou muito bem a sociedade brasileira, ele está dizendo que esses modelos de governo e de sociedade, eles são todos importados, eles são trazidos para o Brasil. A independência não nasceu numa vontade popular, ela nasceu num arranjo político entre uma elite e o Pedro I. A República Brasileira, ela também não nasceu de um anseio popular para mudança de regime para melhor, ou seja lá o que for. Ela nasceu de um golpe de Estado, né, perpetuado por um grupo pequeno. Então, reparem, a independência, a princípio, traria uma melhora para a sociedade brasileira. Não trouxe nada. Do dia 7 para o dia 8 de setembro de 1822, o Brasil só mudou quem mandava. Que antes era Dom João VI, rei de Portugal, agora é Dom Pedro I, filho dele, né, português, que manda no Brasil. A gente continuou uma economia agrária exportadora, continuamos uma economia escravagista, continuamos uma economia atrasada, né, se comparado à industrialização. Continuamos um povo em que as pessoas eram divididas entre seres humanos livres e seres humanos escravos, em que as mulheres não tinham direitos comparados aos homens. Então não mudou muita coisa. E do ponto de vista da República, é a mesma coisa. A escravidão tinha acabado em 1888. A situação não melhorou nada para os negros, né, e para os escravos da época depois da abolição. Eles continuaram marginalizados, né? A República, que veio uma promessa para resolver os problemas da monarquia, ela também não resolveu nada, né? Ela deu ao brasileiro, homem, o direito de voto, excluindo os analfabetos. Para resumir aí, na melhor das hipóteses, 10% da população brasileira votava naquela época, né? Tinha o direito formal de votar. Então, esses 10% é a mesma elite de sempre. O grosso da população não viu a sua vida mudar. Então, a gente vê que há um conjunto de fatores a serem pesados para a gente falar um pouquinho sobre identidade cultural, sobre identidade nacional. Então, vamos pegar aqui, vamos só ler rapidinho e vamos perguntar, será que isso diz respeito a todo o povo brasileiro? Cor e raça, de norte a sul, leste a oeste, não há uma unidade. Religião, no Brasil também não há uma unidade, né? As religiões de matriz africana e indígena foram e ainda são discriminadas. O idioma também português é um idioma alienígena, né? Ele foi trazido de fora, imposto. O vestuário tem as suas características. Música e dança também não há uma unidade. Manifestações festivas, as nossas festas populares, também não há uma unidade. O tempo livre que a gente gasta do mesmo jeito. Nossa gastronomia, nossas habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Então, reparem bem, não há uma unidade desses fatores que possa dizer existe uma identidade cultural brasileira que é igualzinha norte a sul, leste a oeste. Então, são elementos que complicam
a análise da tal identidade brasileira? Bom, a gente vê aqui algumas características históricas do Brasil que a gente já trabalhou. Então, para a gente ver aqui, ó, a nossa colonização foi predatória, tá bom? Ou seja, quem veio para cá colonizar veio para ganhar grana. Então, diferentemente, por exemplo, né, se fala muito história da colônia de povoamento da região que hoje é os Estados Unidos, o pessoal que saiu da Inglaterra e veio para a América, eles vieram fugidos da Inglaterra porque eles não eram bem-vindos lá. Então, eles não vieram para a América para fazer a América e voltar para a Inglaterra. Eles vieram para a América para construir aqui uma vida. Então, eles têm uma relação com a terra diferente, tinham uma relação com a terra diferente. Né? Uma relação de que, poxa, eu vim para cá porque para cá, aqui é onde eu sou livre. O português nobre pensava, não, aqui é onde eu tenho que penar para fazer a vida e voltar. Esse era o sonho de toda a elite brasileira, né? A maior parte dela. Nem todos voltavam, de fato, mas era aquele sonho de voltar para a Europa. Então a elite brasileira, educada, política, poderosa, estava sempre com os olhos voltados para a Europa. Então, enquanto a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, nas colônias de povoamento, houve uma formação dos chamados espaços de sociabilidade, que eram espaços de convívio, né? Igrejas, universidades, escolas, que eles montaram muito rápido. No Brasil não havia isso. Então não havia espaço de convívio entre o senhor e os escravos. Eles topavam algumas vezes ao dia, né? Por questões de fazer ou não ter que fazer, e ponto. Assim, eles não frequentavam a missa juntos. Eles não dividiam o mesmo espaço, por exemplo, de festas. Eles não dividiam o mesmo espaço de escola ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, não havia convívio, ou convívio melhor, era mínimo entre eles. Né? E o mesmo pode ser dito entre os indígenas. Então, assim, havia muito mais convívio da elite branca entre si, né? Dos escravos entre si e dos indígenas entre si. Entre esses três, né? Um espaço que fosse comum aos três, não havia, com raríssimas exceções. Então, reparem, esses três grupos foram, ao longo do período colonial, e até hoje em dia, né? Muitos desses grupos simplesmente não se esbarram no meio da rua, né? Não tem espaços de convivência, diferentemente de outros povos que, por exemplo, se você for um cara muito rico, exemplo, na Dinamarca, você vai colocar o teu filho na mesma escola que o cara que é garçom. E assim, eles vão receber a mesma educação e vão receber o mesmo conjunto de direitos e tratamentos e deveres perante o Estado. Então, assim, seu filho não vai ter direito à educação melhor, né? A educação pública é igual para todo mundo, a saúde pública é igual para todo mundo, a segurança, a infraestrutura e assim por diante. Então a gente vai ver que isso marca muito a sociedade brasileira até hoje, tá bom? A escravidão vai ser a principal marca do trabalho e ela, acima de tudo, ela deixa uma herança com relação ao prestígio do trabalho manual muito negativa. Então, a gente vê que até hoje no Brasil, os chamados trabalhos manuais são desclassificados. Né? O pedreiro, o garçom, o motorista, o pintor e assim por diante. Como se fossem trabalhos, como se esses trabalhos fossem vergonhosos, digamos assim. Né? Reservado a pessoas de baixa qualidade. Então, se você vai em outros países, mais uma vez, se você vai à Dinamarca, o fato de você ser garçom e o outro sujeito ser um advogado não quer dizer muita coisa, não. Só quer dizer que um é garçom e o outro é advogado. Assim, os dois têm exatamente o mesmo tratamento por parte do Estado e têm o mesmo prestígio por parte da sociedade. Afinal de contas, os dois trabalham. E não faz muita diferença quem é o eletricista e quem é o médico. Então, há essa marca negativa trabalho no Brasil, principalmente o trabalho braçal. Né? O trabalho braçal seria relegado a pessoas de
de baixa, abre aspas, muitas aspas, baixa inteligência, baixa escolaridade, baixo, são cargos de baixo prestígio diante da sociedade, e trabalhos intelectuais são reservados a pessoas superiores, né, de melhor educação, melhor desenvolvimento intelectual, etc. Então a gente vai ver que isso é um grande problema, né? E aí voltamos aqui. Após o fim da escravidão, a população negra, a população afrodescendente, não houve nenhum tipo de reparação, né, com relação a ela. Então, em outros lugares, os ex-escravos foram indenizados. Aqui no Brasil, não. Não houve indenização. Para nenhuma parte, nem para o escravo, nem para o dono do escravo. Mas o dono do escravo era o dono da fazenda, por acaso. O escravo mal era dono da roupa que ele vestia, né? Mais uma vez, com poucas exceções. Então, isso faz com que esse ex-escravo, né, e toda a população afrodescendente, até hoje, 2020, tenha sido incorporado de forma arbitrária, né, de forma não muito bem integrada, né, à sociedade de classes, ou seja, uma sociedade organizada por aquisição econômica, né, por critérios econômicos. Então, até hoje, a gente ainda vê que a população afrodescendente, a população indígena, ainda é dona, infelizmente, dos piores números da sociedade brasileira. Então, no que diz respeito ao emprego, ao acesso à educação, acesso a saneamento básico, infraestrutura, enfim. Então, há uma herança que se solidifica após a escravidão e que até hoje, ainda repito, com exceções, poucas exceções, ela ainda se mostra presente na sociedade brasileira, né? Bom, outra questão também é o descompasso entre as instituições modernas e democráticas, né, da representação do povo, liberais em qual sentido? Da garantia dos direitos individuais igualmente para todos. Então, assim, os direitos individuais, por exemplo, liberdade, igualdade jurídica, liberdade de expressão, liberdade de propriedade, ter os seus direitos respeitados pelo Estado, ela ainda é muito precária no Brasil. Então, enquanto, por exemplo, se você vai a um país europeu e que você pensa, ninguém é preso antes de sair uma sentença, por exemplo. Você não pode ser preso antes de você ser julgado culpado. Aqui no Brasil, milhares de pessoas estão no sistema prisional e que não tiveram a sua sentença declarada. Por quê? Porque são pessoas que não têm acesso à justiça. São pessoas que não têm condições de pagar um advogado para que elas sejam defendidas perante a lei e que a lei seja cumprida. Então, reparem bem, você está negando a pessoas direitos dela. Direito de ir e vir. Direito a um julgamento justo. Quando você vê, por exemplo, está lá garantido na nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, Então, em algumas partes das cidades brasileiras, a gente vê que centenas, milhares de pessoas não têm acesso, por exemplo, ao saneamento básico, à infraestrutura básica, à segurança, à educação, à saúde pública, que são todos esses direitos garantidos na nossa Constituição que não chegam, ou chegam de forma incompleta. E chegam de acordo com a região da cidade, a região do país. Então, assim, o direito de propriedade ele é muito mais respeitado nas áreas ricas do que nas áreas pobres. Então, todo esse conjunto de fatores que são importados, eles chegam e alcançam só uma parcela minúscula da população. E aí eles se mesclam com as nossas tradições mais
autoritárias, né? Tem uma frase muito comum na política brasileira: para os meus amigos, tudo; para os meus inimigos, a lei. Então, o sujeito entra num cargo público, seja ele qual for, ao invés dele utilizar o cargo público para benefício da população, logo porque ele é um funcionário público, todos pagam o salário dele, ele utiliza aquele cargo público para benefício próprio, né? Esse é o patrimonialismo muito comum no Brasil até hoje. Esse é um comportamento tipicamente herdado dos portugueses e, né, reproduzido na nossa sociedade. Então, pessoas acham muito comum o sujeito, por exemplo, que é delegado, utilizar o prestígio dele para vantagem própria. Não. Você vai em outros países do mundo, não. O sujeito, como delegado, ele é um funcionário público que tem uma função, ponto. Ele não pode usar o cargo dele para vantagem própria. E é assim com o político, é assim com o juiz, é assim com o prefeito, governador, presidente da república e assim por diante. Então, essas tradições modernas, na verdade, se tornaram fachada para práticas antigas, né? Práticas autoritárias, práticas conservadoras. E aqui vamos abrir o aspas, conservador no sentido brasileiro, do conservar aquilo que vem anterior à democratização da sociedade, ou seja, conservar aquelas relações interpessoais, o chamado jeitinho brasileiro, né? Se eu sou prefeito, opa, vou dar um jeito para você aqui na minha cidade, que você é meu amigo, então vou soltar aqui uma documentação que seja importante para você, né? Ao invés de fazer o sujeito, sendo amigo ou não do prefeito, obedecer aos trâmites da lei. Então, é conservação nesse sentido, tá bom? Pessoal, falta um minutinho aqui para a gente acabar a aula, tá bom? Eu vou sair e aí você já volta no mesmo link, tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação.